pré ou pós-tribulacionista. Onde na Bíblia é possível defender a volta de Cristo só para os crentes e tempos depois a volta de Cristo para os ímpios? E no vídeo de hoje, o pastor César Cavalcante pede ao pastor pré-tribulacionista que o mostre um texto que comprove a volta de Jesus em duas etapas. Será que ele vai conseguir apresentar o texto? É o que nós vamos conferir agora. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos direto pro vídeo. Um dos pontos que me fez deixar de ser pré-tribulacionista, com todo respeito, é justamente a falta de textos para esse tema que a gente está falando aqui. A volta de Jesus em uma ou duas etapas. Aí você falou, o clássico fala em vinda secreta para o mundo, fala em etapas. O revisado, que o senhor representa, não fala em etapas, mas fala em eventos. A mim me parece que é uma outra roupagem para a mesma coisa, do ponto de vista só da volta de Cristo. Deixa eu só... Não, pode concluir, perdão. Do ponto de vista só da volta de Cristo, porque o clássico fala de dois eventos, de duas etapas ou duas fases. O revisado fala de dois eventos, mas são dois, né, também. Aonde na Bíblia é possível defender a volta de Cristo só para os crentes e tempos depois a volta de Cristo para os ímpios? Esse motivo, pastor, não é um motivo de um intérprete saudável das Escrituras. Eu vou explicar para o senhor por quê. Porque se eu perguntar para o senhor assim, pastor César, pelo amor de Deus, eu estou falando com todo sincero respeito. Pastor César, o senhor consegue me apresentar um texto do Antigo Testamento que diz que Cristo viria em duas etapas, uma para morrer na cruz e outra para reinar? O senhor não tem esse texto. Mas como que nós entendemos que Cristo vem na primeira vez para morrer na cruz e na segunda vez para reinar? Quando nós agrupamos, reunimos os textos que falam sobre ambos os assuntos e nós entendemos que uns textos falam que ele morreria na cruz, eu estou resumindo o assunto, e outro que ele viria em glória. Só não tenho. Não, deixa eu só concluir o raciocínio. Aí eu falo pro senhor. Só você respirou assim. Se eu respirei já é um problema. Então vamos lá. Nós não temos esse você texto. pode economizar o tempo, porque eu não. Talvez você não entendeu a minha pergunta. Eu não estou pedindo. Nossa, eu não entendi, por isso que eu disse, posso colocar a palavra na produção. Eu estou te pedindo que você resolva isso com um único versículo. Eu não disse isso. No momento eu não vi. Então ficou mais fácil para mim agora. Tudo bem. Então, quanto mais fácil, melhor. A questão é o seguinte, não precisa ser um versículo, eu não pedi isso. Onde que dá para defender que Jesus volta em etapas distintas, ou eventos, ou vindas, ou... Então, vamos lá. Já que eu não preciso continuar na minha prédica que eu estava dizendo sobre os textos, que eu acho que não é bom essa pergunta para um pós-tribulacionista, e para ninguém essa pergunta. Me mostra um texto que diz que ele vem em duas fases. Essa pergunta não é boa. Não ajuda nós. Nós temos muitas doutrinas que não se resumem a um texto só. Muitas. Portanto, nós reagrupamos agrupamos os textos e entendemos, no que tange a vinda de Cristo, que ele veio uma vez para morrer na cruz e uma outra para vir em glória ou reinar, estudando os textos do Antigo Testamento paralelamente. Nós entendemos que dividimos esse texto, a Bíblia divide-se em duas etapas, eu me refiro à vinda de modo geral. Uma para ele morrer na cruz e outra para ele vir em glória. Nós temos que fazer partir dessa mesma hermenêutica para o arrebatamento. Tanto que, quando os judeus, Cristo veio na sua vinda para morrer na cruz, por falta dessa hermenêutica, eles rejeitaram, porque eles não entenderam que o Messias viria para morrer na cruz do Calvário. Tanto que, no período paralelo à Bíblia, surgiu a tradução de dois Messias. O Messias ben Yosef e o Messias ben David. O Messias filho de José, que seria o Messias sacerdotal, que morreria, e depois o Messias que viria para reinar. Nós temos que partir dessa mesma hermenêutica, pastor César, pastor Helder e pastor Luciano, que chegou agora. Não sou pastor, sou só irmão. Perdão, então, pastor, irmão Luciano, o senhor fez algumas perguntas para mim, eu gostaria, com sinceridade, que o senhor explicasse dentro da visão do senhor, que é pré-tribulacionista, eu não sou pós-tribulacionista, pré-milenista,
como que nós encaixamos João capítulo 14? Aí nós temos que pegar esses textos que falam da vinda de Cristo em glória e analisar a luz desses textos. João capítulo 14, que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei ou vos receberei. Os dois mestres no grego aqui também irão analisar o verbo ali, qual a voz que está. E independente, se eles concordar que é vos levarei ou vos receberei, no meu ponto de vista, é um grande problema para o pós que é pré-milenista, esse texto. O irmão que tem tendência a milenista não é problema, mas para o pós pré-milenista é um problema. Um segundo texto, que é 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao 58, falando da transformação dos santos que vai acontecer, obviamente, no momento do arrebatamento. Aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados, porque convém que isso que é mortal seja visto da imortalidade, o que é corruptível da incorruptibilidade, quanto isso que é mortal, se que vestir a mortalidade, que é corruptível da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, fosse o pecado é a lei. Aí, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 58, que também é um texto problemático para quem é pré-tribulacionista, dispensacionalista, pré-milenista, aliás, né? Pós-tribulacionista, pré-milenista. Porque no verso 58 há uma promessa de conforto, de recompensa, de retribuição para a igreja. E o terceiro texto, que lida com o arrebatamento, mas aí vamos pensar, porque assim, ó, eu te fiz uma pergunta só. Eu não vi a resposta, mas aí agora você está me devolvendo 3 perguntas. Porque, na verdade, pastor, nós estamos aqui diante de 4 teólogos, antes de mais nada. E nós sabemos que não dá para provar uma doutrina com apenas, muitas das doutrinas, né? Com apenas um texto. Eu poderia, por exemplo, de ser um versículo, então, né? Não é um texto só. Então, é isso que eu estou falando. Um texto, não. Como o pastor disse, pode ser 2. Na verdade, eu já fiz mais de uma vez isso. Eu citei os textos que falam, alguns dos textos que falam da vinda de Cristo em glória. Vou tornar a dizer. Tá, então vamos pegar esse de Mateus 24, vamos trabalhar ele. Pode ser Mateus 24 ou os textos base deles, então, que é Marcos 13 e Lucas 21. Lá em Marcos 13, por exemplo, não é um sinal do arrebatamento da igreja? Então vamos lá, você entende Mateus 24 como sendo a vinda de Jesus em glória. Para quem separa em 2 fases, ou etapas, ou eventos, essa é a última. Aí eu estou dizendo assim, tá, mas aqui no arrebatamento, ó, versículo 24, capítulo 24, versículo 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos. Quem são esses escolhidos, reunidos, ajuntados dos 4 ventos? Eu posso responder? Posso responder argumentando de fato categoricamente o versículo, pastor? Eu não precisa nem perguntar se você pode responder. É uma pergunta para você responder mesmo. Então, maravilha. Tranquilo. Então tá bom. Então vamos lá. Dentre os textos que eu citei este. Então vamos trabalhar Mateus capítulo 24, verso 31. Vamos ler o versículo? Vamos lá. Eu disse em uma das minhas falas, eu disse que isso aqui é uma merisma. O senhor, obviamente, e os irmãos sabem o que é uma merisma. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. No pensamento do pastor César, que ele acabou de falar aqui agora, esse ajuntará os seus escolhidos, o irmão Luciano e o pastor Eldo também concordam com ele, aqui é o arrebatamento. Mas para alguém estabelecer que a opinião de que Mateus capítulo 24, verso 31, se refere ao arrebatamento, ele deve reconciliar as diferenças citadas, que eu já citei um monte aqui, que o senhor tinha pedido, e apontar algumas semelhanças. Assim, essas diferenças entre as 2 passagens apoiam a alegação de que se falam de 2 eventos distintos. Primeira pergunta para responder esse texto: quem são os eleitos de Mateus capítulo 24, verso 31? O eleito aqui, a palavra eleito ali, é usada 3 vezes em Mateus capítulo 24. No verso 22, no verso 24 e no verso 31. Podem olhar aí, 22, 24 e 31. Nós podemos ver que Marcos capítulo 13, o texto que o senhor também citou, versos 20, 22 e 27, mencionam também a palavra eleito. É mais provável que o autor use para se referir à mesma entidade nas 3 vezes. Nós temos aqui a regra do contexto.
A regra do contexto impede o entendimento de que eleito de Mateus 24, verso 22 e verso 24, como se referindo a Israel, e então 9 versículos mais tarde, como se referindo à igreja. Sem uma indicação de transição de um significado. Eu acho que nenhum dos 3 irmãos aqui vai discordar que o eleito de Mateus 24, verso 22 e 24 é Israel. A menos que nós vamos ter um problema. Eu discordo, claro. Não é Israel? Não. No verso 22? Não. É o povo de Deus. É só ler o texto, ó, vamos lá. Mateus 24. O sentido geral de eleito no Novo Testamento está bem estabelecido. Assim, eleito é usado o tempo todo, inclusive no discurso de Jesus, o tempo todo, para se referir ao povo de Deus, aos salvos, aos cristãos. Ele está falando assim, com o povo dele. Ele diz assim, ó, vamos lá. Deixa eu só concluir as razões, depois deixa eu falar. Tá bom. Mas é que assim... É porque eu estou no meio do raciocínio. É que você passou a bola, mas tá bom, volta a bola. Tá tudo bem. Não, eu fiz uma pergunta só para você responder sim ou não. Aí depois A resposta é não. Tá, a resposta então é não. Eclectos no texto grego, no Novo Testamento, geralmente tem a ver com a igreja. Geralmente? Geralmente. Ó, então vamos maioria das vezes. Não, então, maioria. Isso, geralmente. Todas. Maioria. Mas Significa não são todas, geralmente. mestre. Não são todas. É o uso Cristo comum da palavra. também é chamado Quando de alguém eleito. lê- Por exemplo, 9 em cada 10 é para a igreja. Então, mas isso aí, pastor, não é uma resposta a uma exegese sadia, mestre. Nós precisamos de contextualizar o texto. E é o que eu estou fazendo então posso aqui. fazer isso agora? Por Então, exemplo? ó, uma das razões mais convincentes de que Mateus 24, 31 não é uma declaração de arrebatamento, primeiro, esse versículo inclui citações de passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 30, verso 4, olha o que está escrito. E ele enviará os seus anjos com uma grande trombeta, e eles reunirão seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Mateus 24, 31. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 30, versos 3 e 4. Então o Senhor teu Deus te fará voltar ao teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. Nós temos nesse texto uma merisma. Quando Jesus fala que os anjos vão ajuntar os eleitos, ele está se referindo a Israel, que será juntado onde eles estiverem. Isso é uma merisma. É um merisma. Não necessariamente. Por exemplo, lá em Deuteronômio, que o texto que o irmão citou, 30. Provavelmente todo mundo aqui, e provavelmente todos os cristãos que estão nos ouvindo, reconhecem que, pelo contexto, o assunto é o restabelecimento do Estado de Israel. O assunto não é escatológico. Deuteronômio capítulo 30? É o texto que o irmão acabou de citar. Eu preciso discordar do irmão mais uma vez. Ali o assunto é sim a tribulação que Israel vai passar. É o assunto do reino. Então, mas a tribulação, no caso, em Deuteronômio, vocês vão pecar. Moisés ele está fazendo uma profecia de longo, fazendo uma profecia de longo alcance. Vocês vão pecar e vão ser espalhados pelo mundo, mas vai ser restabelecido na forma de um Estado de Israel. Aí vamos lá. Nós temos que usar uma outra regra, pastor, o irmão Luciano, de hermenêutica. É verdade que o cumprimento pariativo desse texto aconteceu entre o cativeiro. Isso, exatamente. Certo? Mas o que é um cumprimento pariativo? Eu vou usar um exemplo disso daqui. Como continuista, nós temos Atos capítulo 2, Pedro citando Joel capítulo 2 sobre o derramar do Espírito Santo. Ele diz que isso é que Joel disse em Atos capítulo 2. Cumpriu ali, mas teve um cumprimento pariativo que vai culminar no milênio. Deuteronômio capítulo 30 deve ser analisado nesta ótica. Pelo menos o irmão acredita que deve ser analisado nessa ótica, e eu entendo que o irmão tem o direito de entender dessa maneira. Eu acredito que parte da minha dificuldade com o pré-tribulacionismo é que a gente precisa ter uma chave hermenêutica que eu perdi em algum lugar e não consigo mais encontrá-la. Um conjunto de pressupostos, um arcabouço teológico interpretativo que diz: esse texto se entende assim, esse outro texto se entende dessa outra maneira, e etc. O irmão, em um certo momento, durante essa conversa, falou assim: não se pode demonstrar uma doutrina com base numa única passagem bíblica. Eu vejo exatamente o contrário. O que me convenceu do pós-tribulacionismo foi a leitura de passagens bíblicas simples. Eu lia lá em Mateus 24, por exemplo: depois da tribulação, o Senhor reunirá os seus eleitos, já tendo como bagagem, não o pressuposto interpretativo pré-tribulacionista apenas, mas tendo como bagagem o restante da leitura do Novo Testamento. Eu imaginei o leitor normal do Novo Testamento da época. Deixa eu falar um pouquinho também. Vai lá, fique à vontade.
o leitor comum do Novo Testamento, os ouvintes do Senhor Jesus do primeiro século e toda a igreja até o século XIX, todo mundo automaticamente entendeu que Jesus estava falando. Então, na sua Deixa fala, eu falar então, até o pouquinho, século por favor. XIX não tinha pré, né? Mais uma afirmação dessa. Peraí, eu não disse que não tinha pré. Tinha um herege ou outro, um heterodoxo ou outro pode ter tido, mas não teve nenhuma denominação pré, por exemplo. Então eles automaticamente entenderam aquilo que eu entendi em Mateus 24, que depois da tribulação o Senhor vai reunir os seus eleitos. É uma passagem só. Outro exemplo, para não ficar nessa passagem que o irmão levantou uma objeção e por isso eu me estendi e eu não queria me estender, vou dar um segundo exemplo. Quando eu continuei na minha leitura, cheguei em 2 Tessalonicenses 2, não quero que ninguém vos engane, como se fosse minha palavra ou epístola, como se fosse de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane. E eu li o texto a respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele. Ninguém vos engane como se já estivesse perto, porque não será assim, a menos que se manifeste o anticristo. Então, quando eu li aquilo, eu falei, peraí, então o anticristo vai ter que se manifestar antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu discordo plenamente com o senhor. Esse texto é o texto mais pré-tribulacionista da Bíblia Sagrada, no meu ponto de vista. É isso aí, meus amigos. Qual o seu lado nesse debate? Pré ou pós-tribulacionista? Deixe o seu comentário abaixo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até o nosso próximo encontro.